7h40, irmãos, então vamos começar. E a gente tem alguns assuntos aqui para falar bem interessante hoje, né? E quanto mais rápido começarmos, né, melhor. E aí vai o primeiro recado, né, para vocês, né, para todos que tá assistindo aí online, para prestar bastante atenção, né, agora no vídeo, no ao vivo, porque qualquer distração às vezes leva você a distrair e aí perder, né, o foco ali do assunto. Então, se você puder focar mesmo, né, agora no seu quarto, na sua sala, onde você estiver aí, desligar a televisão e focar, né, pra gente absorver melhor aí o conteúdo, tá bom? E quem tá online aí, deixa eu ver, poucas pessoas hoje, hein? Cadê o pessoal? Tá dormindo, hein? Tainá tá online. Ela tá aqui, ó. Irmã Zenaide, Joseph acabou de entrar, Irmã Edna, a paz do Senhor, Irmã Edna. Deixa eu ver quem mais. Só, hoje tá... Ixi, o pessoal tá dormindo, hein? Tá no sofá. Mas vamos começar aí, a aula vai ficar também aí gravada, né? Pra quando quiser assistir novamente também. Mas o melhor mesmo é acompanhar ao vivo, né? É melhor porque você acaba aproveitando mais a aula. Olha o José lá do Peru, hein? Ó, o José lá do Peru tá online. E aí, José? Hoje é aniversário dele. Aniversário do José? Ô, José, parabéns, José. Fiz aniversário, hein? Ah, meu, parabéns. Faz tempo que a gente não fala com ele, hein? Rapaz, José. Então, vamos começar aí, né? Quanto mais rápido, melhor, né? A gente acaba mais cedo. Então, recapitulando aqui, pra gente prestar bastante atenção no vídeo, né? No conteúdo aí que vai ser passado, pra gente não perder o foco, né? Tá bom? A paz, irmã Aline, tudo bem? Então, hoje eu tava fazendo aqui um café aqui, né? A gente tinha costume lá no estudo bíblico fazer o café antes do estudo, né? E quem fazia era o irmão Newton. E bateu uma saudade agora do irmão Newton, hein? Falei pra Tainá aqui agora que bateu saudade, viu? Ó. Esse aqui ficou bom, hein? Mas igual do irmão Newton não tem pra ninguém. Ele, toda a aula tava lá. Pena que eu acho que ele não tá conseguindo ter acesso, né, ao Facebook. Mas eu acho que ele tá sem Facebook. Não sei se alguém conseguir aí mandar pra ele. Mas o WhatsApp também eu não tenho dele. Mas bateu uma saudade do irmão Newton, hein? E de todos, né, da igreja. Mas do irmão Newton, quando eu ver ele, eu vou dar um abraço que eu vou levantar ele lá em cima. O irmão Newton é bênção demais. E você, o que você tá com saudade da igreja? Hein? Fala aí, manda nos comentários aí. O que tá fazendo falta? Né? Do pessoal, do pastor, da pastora, dos irmãos, do louvor, né? Do bate-papo. Manda aí nos comentários aí, vamos bater um papo aí. Ó, o Júlio também tá com saudade do Newton, né? Nossa, muita saudade, porque pelo WhatsApp e o Face, né? A gente consegue conversar com todo mundo, né? Já com ele não, ele acho que tá sem o WhatsApp, parece. Eu não sei se mudou, eu não consegui pegar o número dele. Então eu tô sem falar com o Newton desde essa quarentena aí. Então vamos lá. Hoje, se os irmãos puderem participar mais nos comentários, eu vou, em momentos aqui eu vou pedir para os irmãos mandarem citarem algum versículo da Bíblia sobre o tema, né? E aí se os irmãos puderem ajudar também, colocar aí nos comentários, participar mesmo, vai ser bênção, hein? Tá bom? E vamos começar aqui. Hoje o tema é Deus onipresente, onisciente e onipotente, né? São três palavrinhas aí que muitas pessoas, eu conversando aí com o pessoal do estudo bíblico, o pessoal tem dúvida, né, sobre essas palavras, sobre a importância e o que significa, né? E como entra no estudo da teologia, né, sobre Deus. Então, já faz parte desse estudo aí, desse módulo que a gente está, que é o estudo sobre Deus, né? Então a gente vai falar hoje sobre essas palavras, que é dúvida por muita gente, o que significam elas, né? E é importante nós estarmos adentrando sobre esses assuntos,
e saber mais, porque realmente é uma palavra que às vezes é pouco falado, poucas pessoas assim mencionam, e a gente às vezes não tem um significado mais profundo, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade aí de falar mais sobre essas palavras. A paz, irmã Aline, a paz, irmã Adria, ó, ficam online até o final, hein? Não vou embora não. Então vamos falar sobre Deus onipresente, onisciente e onipotente, tá bom? Vamos começar aí. Pode dar um pause, Tainá. Valeu. Os bastidores aqui, ó, Tainá. Fazer um momento de oração, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o estudo bíblico, venha, Senhor, iluminar a nossa mente, o nosso coração e venha nos ensinar, Pai, através do Facebook, através do WhatsApp, onde esteja percorrendo este vídeo, Pai, que possam alcançar vidas e possam edificar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa cada um que vai entrar na live e abençoa todos aqueles que vão assistir futuramente. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Beleza? Então vamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia aí, é bom você acompanhar, mas nós vamos passar aqui também no telão aqui também, tá? E aí é bom que na Bíblia você vai grifando também, né? Acompanhando desde o metrô. Ó, o Jus tá acompanhando desde o metrô. Aí sim, Jus. Aí sim, Jus é bênção. Vamos falar sobre essas 3 palavras, né? Que fala a respeito de Deus, que às vezes muitas pessoas olham, não sei se vocês já notaram ou já perceberam, que às vezes tem pessoas que às vezes têm um vocabulário com palavras mais difíceis, né? Às vezes, que nem essa palavra, onipresente, onipotente, onisciente. Às vezes você vê uma pessoa orando, Deus, na sua onipotência, venha clamar sobre nós. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, para que falar tão difícil assim, né? Mas eu creio que não, eu acho que é válido também. Tem palavras na Bíblia que realmente às vezes fogem um pouco da nossa rotina, palavras um pouco mais difíceis, mas nada impede daquilo que está saindo do coração, da alma da pessoa. Então assim, não importa se a pessoa fala difícil ou se ela fala simples, o importante é falar do coração, falar sincero. Se a pessoa fala na sinceridade, pode ser palavras difíceis ou palavras fácil, por favor. Espera aí. Deu um probleminha técnico aí. Ele tá no 4G, não tá? Ah, tá, eu acho que ele entrou. Deixa eu ver aqui. Irmão, vocês estão me ouvindo aí? Eu acho que travou. Então, eu coloquei no 4G, não foi? Agora foi. Voltou aí, irmãos? Dá um joinha aí. Tudo certo, Jesus. Tudo certo? O irmão Elias que entrou? Paz, irmão Elias. Então, vamos lá. Às vezes nós vemos, né, palavras difíceis, às vezes no vocabulário, né, às vezes da igreja e tal, mas a gente tem que entender que na Bíblia tem sim palavras às vezes, um pouco mais difíceis de falar, de pronunciar, mas nada impede da pessoa estar falando aquilo com todo o entendimento do coração, da alma, né, em sinceridade, é isso que importa. Então, se a pessoa fala essas palavras da Bíblia, às vezes palavras até que a gente não está acostumado, a gente tem que até admirar mesmo, falar, opa, que legal, né? Porque não perde a essência, né? A essência daquela palavra em si, que veio de tempos antigos, nós temos que também valorizar isso, né? Que Deus deixou. E na Bíblia, às vezes vamos deparar assim com palavras um pouco mais difíceis e a gente vai interpretar, né? É importante nós estudarmos e termos ciência do que aquilo representa, do que aquilo quer dizer. Mas eu acho até bonito quando a pessoa tem assim um vocabulário quase até com as palavras diferentes mesmo. Fala, Deus onipresente, meu Deus, onisciente, onipotente. É porque o cara tá realmente tá ali acompanhando, lendo a Bíblia, né? Então, temos que olhar o quê? A sinceridade, o espiritual, o Espírito Santo testifica ali. E na melhor hipótese é o quê? Nós estamos cheios do Espírito Santo
do Espírito Santo para interpretar, né? Tal coisa, tal momento, tal palavra que o irmão está falando ali, do que realmente está sendo falado, orado, né? Aquelas palavras. O importante é a sinceridade do coração, né? Então nós vamos estudar sobre essas palavras aqui e nós temos que valorizar sim, né? E entender o que significa, né? E cada estrofe aqui de cada palavra. Então, quando a gente vê a pessoa orando com palavras difíceis, então vamos interpretar aquilo com o Espírito Santo, ver realmente, o que quer dizer aquela palavra que o irmão falou ali. Tem que testificar com o Espírito Santo tem que testificar aquilo, tá? Então, a gente também tem que aprender, né, o que significa tais palavras. Então, todas as formas, né? Todas as formas ela é válida. Todas as formas de você falar, de você se pronunciar, é válida para Deus, desde que você esteja falando com o coração, com a alma e com o entendimento, né, correto ali. A sinceridade, né? Sermos cheios do Espírito Santo para isso, né? Então vamos começar falando sobre Deus onipresente. Então, você que está entrando agora, o Eric acabou de entrar aqui. E aí, Eric, beleza? Paz de Deus. Então, você que entrou aqui agora, nós vamos falar sobre Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. E o primeiro versículo nós vamos ler em Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Nós vamos falar a princípio agora primeiro sobre Deus onipresente. Então, se você está com o seu caderno aí e você quiser anotar, você pode anotar aí esses tópicos, né? E já colocar aí Deus onipresente, 2 pontos. Tá? Nós vamos começar a ler aqui agora sobre Jeremias, capítulo 23, versículo 24. O som tá bom? (verso 23, 24) diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não a veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então esse versículo aqui está falando sobre Deus onipresente. Já está dando um significado aí. O que quer dizer Deus onipresente? Quer dizer que quando nós lemos esse versículo, né? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não a veja. Está falando que Deus ele é presente em todos os lugares. Não adianta a pessoa querer se esconder de Deus em algum lugar, algum esconderijo, falar, não, aqui eu estou escondido, aqui Deus ele não vai me ver. Não, ele vai te ver, porque Deus ele é onipresente. E onipresente quer dizer isso, ele está em todo lugar. E seguindo o versículo diz: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então ele está dizendo, eu não sou Deus que fica apenas num lugar e não vejo mais nada, mas ele enche os céus e a terra. Então o que está dizendo? Está dando uma amplitude sobre o significado do que significa Deus onipresente. Deus onipresente é isso. É um Deus que não adianta você se esconder, não adianta nós queremos se camuflar em algum local, que não vai adiantar, porque Deus ele vai estar lá, não importa que lugar seja, né? Deus ele é onipresente. Então, vamos começar a participação aí. Se vocês tiverem aí algum versículo falando sobre Deus onipresente, que você já entende disso e você queira compartilhar, manda nos comentários aí para estar ajudando na aula, tá? Ó, o Fernandão acabou de entrar também, a Flávia Lopes, a paz, irmãos. Então nós estamos falando sobre Deus onipresente. E vamos lá agora. Antes, eu queria que os irmãos lessem o versículo 23. O 23 que é o assim, ó, nós lemos o Jeremias capítulo 23 e lemos o versículo 24. Agora eu quero ler com os irmãos o versículo 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, o que quer dizer esse versículo?
Eu queria que os irmãos dassem a opinião aí, colocassem os comentários. O que quer dizer esse versículo? A gente leu agora Jeremias 24 e deu um entendimento do que ele está falando ali, né? Sobre essa onipresença de Deus. Falando que enche os céus e a terra e não há esconderijo que possa deter Deus, né? E aí nós lemos aqui em acima, falando, 23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? O que os irmãos entendem sobre esse versículo? Manda no comentário aí para mim, para nós aí, e a gente vai estar abrindo a participação aí para todos, tá? E manda aí, pode mandar o que vocês entenderam desse versículo aqui. Acho que ele não está no slide, né? Mas é um versículo que a gente pode ter uma interpretação aí também, tá? Então vamos lá, vamos participar, irmãos. Alô, Matheus Santos, a paz, Matheus Santos. Então vamos ler agora, enquanto os irmãos estão comentando aí, né? Manda os comentários. Vamos ler Salmos, capítulo 72. Nós estamos buscando entendimento sobre Deus onipresente. Depois nós vamos seguir falando sobre Deus onisciente e depois Deus onipotente. Então, ainda falando sobre Deus onipresente, Salmos capítulo 72, versículo 19. Diz assim, tá passando aqui tudo? Deixa eu ver, acho que não tá saindo. Ah, tá saindo. Então vamos lá, capítulo 72, versículo 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então aqui está falando sobre Deus onipresente, explicando o que significa isso também. Mais um versículo reforçando aí sobre Deus onipresente, que quer dizer bendito seja para sempre e seu nome glorioso, e encha-se toda a terra, toda a terra. Então quando a gente lê isso, a gente vê toda a terra, todo lugar, todos os lugares, né? Deus está presente, Deus falando desse Deus onipresente, né? Dando mais uma amplitude aí sobre isso, tá? Agora a gente marca aí também, se você puder ir marcando esses versículos, é muito importante, tá? Depois você recapitular, algum momento aí você tiver uma dúvida sobre o que significa tal palavra, aí você vai ver a anotação lá e vai ver os versículos e vai ver o que realmente significa, e é bom, para você não esquecer, né? Vamos agora em 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Nós lemos esse versículo aqui na aula passada, aí você vai lembrar, né? E aí entra conciliando aí sobre esse versículo. Então 1 Reis capítulo 8, versículo 27 diz: Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui a gente leu esse versículo falando, né, sobre aquele tema lá que Paulo e Estevão estavam ali pregando e falando: ei, o trono de Deus, Deus habita nos céus, os céus é o trono de Deus, Deus está em todo lugar, né? E quando nós entendemos hoje, quando Jesus veio, nós entendemos que a vinda do Espírito Santo também dá essa oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo, automaticamente cheios de Deus, que é a mesma pessoa, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São uma coisa só, é Deus. E aí Deus habita dentro de nós, né? Hoje a vinda de Jesus nos deu essa oportunidade.
Nós somos igreja, né? Então aqui esse versículo reforça falando da onipresença de Deus, falando aqui no versículo 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra. O que ele está dizendo aqui? Que Deus ficaria fixo na terra, algum local, algum ponto, em algum momento, ou algum local, ele ficaria morando, habitando apenas um lugar? Aí o versículo fala: eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui é Salomão falando sobre o templo de Salomão, que ele edificou, né? E Deus ordenou que se fosse feito também, né, através dele. Davi pediu isso a Deus, mas quem deu sequência foi Salomão, o filho, e o rei Salomão, né? E ele, dando sequência, ele falou essas palavras, né? Eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter. Falando dessa imensidão que é a presença de Deus, falando do Deus onipresente, né? Deus onipresente. Beleza. Então, você que chegou agora aí, nós estamos falando sobre 3 palavras que às vezes são bastante, vamos dizer assim, comentadas e até com certa dúvidas, né, sobre todos, que fala sobre Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. Nós estamos falando sobre essas 3 palavras, né? E a gente começou agora a falar sobre Deus onipresente. Aí se você puder anotar aí e esses versículos para você ter um entendimento aí e ficar gravado, né? Tá bom? Então vamos seguir aqui, ainda falando sobre Deus onipresente, tá? E a gente vai entender que Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. Por isso, né, não tem um lugar, um ponto que ele não esteja. Está em todo lugar. E nós vamos ver isso em João 4, capítulo 4 de João, versículo 24. Se os irmãos puderem abrir lá e anotarem também, tá? João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, dizendo, Deus, ele é espírito. Deus, falando, Deus é assim, como uma pessoa santíssima, né, da santidade. O Espírito Santo, uma pessoa. Jesus, uma pessoa que se fez homem, né? Mas falando também, Deus é espírito. Por isso que ele não é que nem nós. Eu estou aqui agora. Eu não estou, por exemplo, não consigo estar agora no outro cômodo, vamos dizer assim, né? Já Deus é espírito e Deus, ele está em todo lugar, né? Isso que o versículo está dizendo também, reforçando aqui, tá bom? Aí você vai anotando aí. Então, por quê? Deus, ele se move com a mesma velocidade do nosso pensamento. Então, para você ver, é algo assim grandioso, né? Então, conforme nós pensamos aqui, eu já pensei em várias coisas, vamos dizer assim, e Deus, ele age da mesma velocidade. Ele age da mesma velocidade que o nosso pensamento. É muito, muito rápido, é algo assim surreal que a gente possa imaginar, né? Assim, profundamente. Paz, irmã Neuza, paz, irmã... Ó, o José mandou um versículo aí. Aí, Tainá, quer ler para nós aí, por favor? Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás aí. Glória a Deus, é isso aí. Certinho isso aí, falando da Deus onipresente, né? Então, para onde eu irei, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não tem como fugir, né?
que nem nós lemos aqui no versículo de Jeremias, não tem como se esconder. Que esconderijo nós teremos, né, para se esconder de Deus? E o versículo dos Salmos também fala disso aí, Salmo 139, fala: para onde fugirei? Como fugirei da presença do Senhor? Não tem como fugir, porque Ele está em todo lugar, né? É o Deus onipresente. Tá? Boa, Josfi, muito bem. Aí os irmãos aí também continua participando igual o Josfi aí, ó, mandando versículo, tá? É muito importante e bom, né? Certo. Vamos ver outro versículo aqui também, que vai dar mais um entendimento sobre Deus onipresente, que está em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas. Mas essa Bíblia aqui é diferente, né? 2 Crônicas. Quem achou aí? Quem achou, escreve amém aí. Rapaz, eu esqueci onde está o livro de Crônicas. Ah, tá vendo? Ele não estava escrito aqui, ó. Naquele índice, sabe? Ele não estava. Então, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Tá? Eu gosto de acompanhar nessa Bíblia aqui. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Entendeu aqui? Mais um versículo falando sobre Deus onipresente. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E assim, e é na mesma velocidade que o nosso pensamento. Né? Algo assim que só Deus mesmo, né? A gente não consegue, vamos dizer assim, imaginar tamanha grandeza que é isso. Que é Deus onipresente. E isso só Deus pode. Só Deus tem isso daí. Ninguém tem. Só Deus. Se alguém falar tal animal, sei lá, um cientista descobriu tal coisa, mas na Bíblia fala que é só Deus mesmo, relatando, é só Deus que tem esses dons, né, de ter essa amplitude, essa grandeza, né, de estar em todo lugar, todo momento ao mesmo tempo, né, e nada se esconde. Aqui os versículos estão falando, nada se esconde, não tem nada que possa deter a presença de Deus, né? Tá bom? Então aí, ó, você pode ver que já está dando um entendimento sobre Deus onipresente, né? Não é tão difícil. Então, quando você lê a palavra onipresente, então nós já conciliamos com esses versículos e vê presente, aí está, né? Então, vamos continuar aqui. E por isso que às vezes a gente vê comentários assim, porque não existe um Deus nacional. Às vezes as pessoas brincam, né? Não, Deus é brasileiro, Deus ele é tal país. Mas não, Deus ele é um Deus do universo, né? É geral, de tudo. É um Deus que está no universo inteiro, todo lugar. Você pode ter certeza que Deus está ali, né? Isso fala a onipresença de Deus. Agora, Atos, aí você marca aí, Atos 17, capítulo 27. Atos está ali no Segundo Testamento. Atos, capítulo 17, versículo 27. Aí vai mandando aí no comentário também. Se você tiver mais versículos aí também que liga-se a Deus onipresente, pode mandar aí algum comentário, alguma coisa, tá? Pode participar aí nos comentários aí. Então vamos lá. Deus onipresente. Atos capítulo 17, versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe,
de cada um de nós? Eu lá ninguém respondeu, né? Aquele primeiro versículo lá que eu pedi para os irmãos, que é em Jeremias capítulo 23, que diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz assim, e não também de longe? E aí a gente lê em Atos aqui, capítulo 17, versículo 27, diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então explica esse versículo lá de Jeremias, que é um Deus de perto, um Deus de longe. Está dizendo, não importa a distância, não importa o lugar, o momento, Ele está ali, Ele vai estar lá. É isso que explica o versículo em si, falando da onipresença, né, onipotência, que é Deus. Deus, ele está em todo lugar. Então, se você estiver anotando aí, você vai estar enriquecendo, né, essas palavras aqui. E aí, sempre que tiver dúvida, é bom para você estar lendo, né, relendo isso daí. Certo. Aí, vocês lembram que na aula passada, né, nós falamos que o céu é o trono de Deus, né? Quando a gente viu lá em Isaías 66, que foi falado ali pelo profeta, que o céu é o meu trono, né? Que Deus dizendo, o céu é o meu trono, né? Aí hoje a gente está vendo que, sim, ele habita, Deus, ele está no céu porque engloba tudo, né? A grandeza. Onde você olha para o céu, você vê essa grandeza que é, né? Que é Deus. Mas é um Deus que está em todo local, em todo lugar. Seja igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na rua. É um Deus onipresente. E aí tem aquele versículo também que fala que, né, que o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, né? Mas não importa o local, Deus, ele é presente, ele se faz presente, né? Às vezes de uma forma mais intensa, pessoas têm uma busca, né, até maior, uma busca mais, vamos dizer assim, mais forte com Deus, né? E aí enriquece mesmo a presença de Deus mesmo na vida dela, né? Nada impede de Deus agir, nada impede de Deus estar ali naquele momento. Certo. Aí os irmãos aí tiverem mais versículo, participa aí, irmãos. Só mandou o Jôs, hein? Eu tô vendo aqui, só o Jôs mandou versículo, hein? Olha aí. Tá, e aí a gente vê aqui, irmãos, que quando a gente vê a onipresença de Deus, a onipresença, a gente vê que é algo grandioso, difícil de se imaginar, né? Assim, de você tentar, como é isso, né? Como é estar em todo local, mas aí é isso que a gente vê e percebe, né? Deus, ele está em todo momento, em todo lugar, né? No piscar de olho, né? Ele se move, é algo impressionante, assim, a grandeza de Deus. E isso só Deus tem, só Deus. Certo, agora nós vamos falar sobre Deus onisciente, tá? Fechamos aqui, já entendemos, né? Se você puder também mandar aí um comentário aí agora sobre o que você entendeu sobre Deus onipresente, tá? Sobre a onipresença de Deus, tá? Isso é legal, manda aí. E agora a gente vai adentrar sobre a palavra onisciente, Deus onisciente. Então vamos lá. Para a gente começar a entender o que é isso, a onisciência de Deus, Deus onisciente, nós vamos adentrar em Salmos 139. Aí se você puder abrir na sua Bíblia também aí, é muito bom, viu? O estudo bíblico também tem isso, né? A gente vai aprendendo a folhear a Bíblia e vai gravando também os livros, né? É muito legal. Então vamos lá. Versículo 30, Salmo 139, versículo 6. Vamos lá. Então vamos dar entrada aqui sobre a onisciência de Deus. Salmo 39, versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Você viu, ó? Para onde, ó, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Que ele é algo assim, tá falando assim, é tão grandioso, né? A onisciência de Deus, tá falando aqui do versículo, é tão grande, tão assim gigante que nós não conseguimos imaginar, atingir o que seria isso. De tão maravilhoso, tão grandioso é isso, né? Por isso nós temos que, não tem como, né? Não olhar para Deus e ter essa reverência, ter esse temor, né? A grandiosidade de Deus, né? Quando nós vemos isso. E aí o versículo já dá entrada nisso. Vamos ler do primeiro, do 1 até o 6. Ó. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aí tem o versículo 6, né? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então, falando assim, o 6 completa falando, eu não posso, sabe, imaginar, não posso, sabe, entender completamente como é isso, né? Como esse Deus onisciente. O que está falando aqui? Ó? Olha no versículo 3, Salmo 139, versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Falando que Deus conhece os nossos caminhos, sabe o que vai acontecer, o que não, o presente, o futuro, sabe, o passado. Falando, isso quer dizer onisciência, né? Onisciente. Aí o 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Você vê, quer dizer, a pessoa não falou nada. A pessoa lá não disse nada ainda, mas Deus já conhece o que ela vai falar, o que tem na língua dela. Isso quer dizer Deus onisciente. É ir no profundo mesmo, sabe? É no íntimo ali. Algo impressionante. Por isso que o versículo o 6 fala, né? É tão alto que não podemos atingir, quer dizer, que não podemos interpretar, que podemos querer entender, atingir o que significa completamente isso, que é algo grandioso mesmo, né? Mas a gente tem uma base, né? Como é isso, né? Do que está se referindo, né? Certo? Agora vamos no livro de Jó. O livro de Jó é antes de Salmos, tá? É mais fácil para chegar aqui, ó. Jó capítulo 11. Se você tem um versículo falando sobre Deus onisciente, já manda aí nos comentários aí. A paz, irmã Paula Cristina. Tudo bem, irmã Paula? Jó capítulo 11. E aí, irmãos, está gostando da nova imagem aqui? A gente colocou o versículo aqui para vocês. Só que é o seguinte, eu não consigo ler porque tá no modo espelho, porque a gente tem que inverter, entendeu? Porque se a gente coloca aqui para mim ler, para ler o teu visual, aí para vocês fica ao contrário. Então nós temos que editar e colocar tudo em formato de espelho, né? Virar para ir para certinho para vocês. Aí vocês estão conseguindo ler, né? E eu aqui na tela consigo ler também, mas eu prefiro acompanhar aqui na Bíblia aqui. Mas se você está no trem, se está no metrô e não está conseguindo pegar a Bíblia, você consegue ler por aí, ó, tá bom? Se tiver aprovado aí, manda um ok aí, fala que gostou. A gente pode seguir aí. Certo, vamos continuar falando sobre Deus onisciente. E em Jó capítulo 11, versículo 7 até o 9, diz assim: Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer?
mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Aí o 9, né? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Olha que interessante, né? Falando abertamente aqui que nós não podemos explicar os mistérios de Deus, né? Sobre Deus onisciente. Olha o que diz: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria. Você vê a altura do céu, o céu é muito alto. Nossa, você, né? Quantos mil pés, né? Às vezes o avião tá rodando lá e fala, está não sei quantos mil pés, que não sei quantos quilômetros de altura. E falando que isso tudo é a sabedoria de Deus. É medida como se fosse a sabedoria de Deus, de tão alto, né? Aí que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber. Mais comprida é a sua medida do que a terra. Olha que grandeza. É mais larga do que o mar. Olha, falando da sabedoria de Deus, é tão grande, tão imensa, que esse versículo fala assim da grandiosidade do Deus onisciente. Falando que a sabedoria de Deus é maior que todo o mar, que todo o oceano. Né? Hoje você olha vai no mar aqui, Praia Grande lá, você fica até assustado, né? De ver aquela praia ali, só aquele pedacinho ali. Imagine todo o oceano, todo o mar. Tudo isso não se compara à sabedoria de Deus. É coisa assim, grandiosa, irmãos. Grandiosa mesmo. Nossa, quando eu comecei a se aprofundar nesses tópicos aqui, eu fiquei encantado mesmo. Sinceramente, é muito bonita, muito, assim, até emocionante você saber, aprender um pouco mais de Deus, né? Como é Deus. É muito bom mesmo. E vamos dando sequência aqui. Então, Deus é muito mais elevado que a nossa mente, né? É muito maior que tudo que há aí de grandeza, de grande. A sabedoria de Deus é maior. Vamos lá em Jó, ainda aqui Jó, capítulo de Jó, capítulo 42. Falando sobre Deus onisciente. Jó capítulo 42, versículo 2, assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Falando que bem sei que tudo podes, tudo o Senhor pode, tudo Ele pode, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quer dizer, nenhum pensamento de Deus ele pode vir a ser impedido. Deus ele pode fazer tudo. E nada nem ninguém pode frustrar os teus planos, né? Se Deus tem um plano, tem um pensamento, né, nada pode impedir. Nada pode impedir o pensamento de Deus ali. A paz, irmã Iranilda, hein? O peixeiro aí, irmão, tô com saudade, hein? A paz, irmã Marta Oliveira, a paz, irmã, tudo bem? Então, estamos falando aqui sobre Deus onisciente, tá? Entendendo mais sobre o que é Deus onisciente, certo? A onisciência só Deus possui, só Deus tem isso, tá? Então vamos lá agora em 1 João, não João, é 1 João, tá? Que é lá mais no finalzinho lá. 1 João capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 20. Vamos ver aqui o que tem que falar para nós aqui, que esse versículo vai falar para nós sobre Deus onisciente. Olha só que interessante essa, hein? Aqui vai matar a charada e nós vamos entender profundamente o que quer dizer Deus onisciente. Acho que tá pegando aqui, ó. Peraí. Aí, tá lendo aí? Olha só. 1 João capítulo 3, versículo 20. Sabendo que se o coração
nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Olha que maravilha. Às vezes nós nos culpamos, né? Ou deixamos ser criticados pelos erros. Por exemplo, às vezes o cara é um temente a Deus, busca, né? Ele tem ali os seus princípios, é uma pessoa ética, uma pessoa que sempre está querendo agradar a Deus, buscando mais, né? Mas porventura, algum momento, ele falhou em algum momento ali, e aí ele se culpa no teu coração por causa daquele erro, porque ele não está olhando o que Deus sim pode observar dentro dele. A pessoa fala, poxa vida, eu fiz esse erro aqui agora todo mundo está vendo esse erro e eu sou isso, né? Ou dizendo, dando mais crédito, às vezes, no que as pessoas vão falar sobre ela, por causa daquele erro, mas ela sabe que ela é uma pessoa temente a Deus, que busca sempre agradar a Deus, mas por causa daquele erro que ela cometeu, ela acaba se frustrando no seu coração. Mas olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, né, os erros e tal, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Está dizendo, poxa, se você errou, mas eu conheço o teu coração. Não se apavore, não acha que comentários por causa daquele erro seu, você tem que se condenar. Então está falando aqui que Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem você é, sabe o que você faz, o que você busca, e não é aquele erro que vai te julgar. Então nós temos que às vezes levar mais em consideração o que Deus está vendo, né? O que Deus realmente está vendo no nosso coração, quem nós somos para Ele, né? E às vezes as pessoas se frustram, se condenam e dão mais importância às vezes a se condenar mesmo, a se frustrar no teu coração, se abater, e esquece que Deus está vendo tudo. Deus está vendo o passado, o presente, o futuro. É um Deus onisciente. Ele vê todas as coisas, Ele sabe a sua caminhada, sabe o que você faz, sabe o que você pensa, como é o seu coração. Então se você estiver em paz com Deus, é o que importa. Entendeu? É aquilo, você tem que sempre agradar assim, o teu próximo, agradar, tá nos princípios de Deus. E é isso que esse versículo fala. E conhece todas as coisas. Alguém chegou aí, Pastor Elton, eita, cajadada, hein? Daqui a pouco ele vai mandar uns versículos aí. Fala, não, tá errado isso aí. Rapaz, pastor, aí ó, Pastor Elton, irmã Neuza, que bom que você está anotando, não consigo ter a Bíblia rápido, perco as coisas. Ela mandou o que? Não entendi o que é irmã. A irmã Neuza. Ó, o pastor estava na igreja, aí glória. O pastor estava lá na igreja ainda. Estava lá na igreja, ó. E aí, pastor, estamos falando sobre Deus onisciente agora. Aí, os irmãos estão participando aí via comentário, né? Mandando versículos. Positivo. Agora vamos seguir aqui. Jó 42. Vamos voltar lá em Jó 42 para nós vermos mais um versículo falando sobre Deus onisciente. Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos? Jó 42. Ó, que nós já lemos isso aqui. Já. Ah, não, perdão, já lemos isso daí já. Aqui não, nós vamos ler agora a sorte, ó que bênção. É Salmos, é já no próximo capítulo, agora, no próximo livro. Salmos 147. Pra mim que a Tainá me alertou aqui. Eu já ia ler de novo. Então vamos lá. Salmos 147. Boa. Versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor
e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Olha que bênção. Tem que ler de novo, né? Grande é o nosso Senhor e de grande poder. No seu entendimento, e o seu entendimento é infinito. Não podemos compreender o que ele faz e o que ele sabe, sabe? Não podemos, quando fala isso da infinidade, é algo muito grande, muito além, que nós não conseguimos, às vezes, interpretar completamente aquilo sobre o entendimento de Deus. Isso falando sobre Deus onisciente, né? Falando dessa grandeza, é tão grande, tão poderoso, sabe? O seu entendimento é infinito, o versículo está falando aqui. E a gente já começa a clarear aí e ter um entendimento do que é isso, né? O que é Deus onisciente. E tem um versículo aqui na frente que vai matar também uma charada aí do que realmente é essa palavra aí. Mas antes vocês podem estar mandando algum versículo aí também que fala sobre Deus onisciente. Pode mandar nos comentários aí para estar ajudando a aula aí, tá bom? Pode mandar, ficar à vontade aí, irmãos, e participando. Aí não existe nenhum que tenha dado algo para aumentar a sabedoria de Deus. Que fala em Romanos, né? Em Romanos fala que em Romanos 11, versículo 33, fala que nós não temos nada assim para acrescentar alguma coisa sobre a sabedoria de Deus, né? Tudo é dele, tudo é por ele, são todas as coisas e o entendimento dele é infinito, né? Que nós não podemos alcançar, não tem como, né? Agora, ainda em Salmos aqui, isso aqui é bênção, esse versículo. É Salmos 44. Salmos 44. Que hora que é? 8h33. Sério? Vamos lá. A hora voa, hein? Salmos 44, versículo 21. Olha só que versículo interessante, hein, irmãos? Tá na tela aí já, né? Esse versículo, se você ler esse versículo e nem entender o que quer dizer Deus onisciente, não tem como. Esse versículo dá toda a clareza. Olha que bênção esse versículo. 44, versículo 21. Porventura, não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Olha só que profundidade. Então isso quer dizer Deus onisciente, Deus, essa onisciência que é saber os segredos do coração, sabe, tirar lá de dentro. Deus conhece tudo o coração, sabe, um desvio de pensamento, um pensamento errado, tudo isso, uma vírgula, Deus, ele está interpretando, ele consegue ver, ele consegue observar no seu coração. Então isso quer dizer Deus onisciente. Então toda vez que a pessoa fala, o que quer dizer Deus onisciente? Aí você pode lembrar desse versículo aqui, ó. Deus, ele conhece os segredos do teu coração. Porventura, não conhecerá Deus isso? Falando de tudo. Porventura, Deus não conhecerá isso? Tudo, falando de tudo. Pois ele sabe os segredos do coração. Então isso aqui é para fechar com chave de ouro mesmo, e nós temos um entendimento assim do que significa a palavra Deus onisciente. O que nós não temos um entendimento completo é sobre como é isso, né? além o infinito, né? Que é coisas muito maiores que a gente mal pode imaginar, do Deus fora do universo, sabe, lá nas estrelas, tudo isso, sabe, essa grandeza. Então, o que a gente consegue imaginar é isso aqui, né? Ele conhece o nosso interior, nosso coração. Cada pensamento, ele conhece. Opa, o pastor mandou aí, ó, o Josué, o pastor mandou João 1. A Tainá vai ler para nós aí? Não, o pastor só colocou assim, Jesus conhecendo o íntimo de Natanael. Vamos ler lá. João 1:47. Fala sobre Deus onipotente. João
Evangelho de João. Vamos lá, irmãos, abrir lá. João capítulo 1, versículo 47. Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não dá dolo. Grandioso isso aqui também, viu? Falando, não, eis aqui um verdadeiro israelita. Já dizendo, sabendo que era aquela pessoa, né? Deus já, vamos dizer assim, já fez um raio-x falando sobre Natanael aqui, né? Jesus, ele já fez um raio-x e sabia quem era ele. Então aí quando estava vindo diz, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não dá dolo. Então, dizendo o quê? Que era uma grande pessoa, porque ele já sabia o coração do Natanael. Isso que o pastor mandou aí, sobre Deus onisciente. Aí o Júlio também mandou aqui, ó, Romanos, capítulo 8. Romanos um pouco mais à frente. Essa Bíblia aqui tem aqui. Ó, Romanos é depois de... Romanos, capítulo 8, né? Versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30, eis que o predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Glória a Deus. E essa palavra predestinou quer dizer o quê? Que Deus já determinou. Falando de determinação. Deus já falou que vai acontecer aquilo, entendeu? Então, quando você vê a palavra predestinação, ou predestinou, é tudo aquilo que Deus já disse que vai acontecer. Por exemplo, eu digo que eu predestino que esta rocha vai se mexer daqui a um ano. Então daqui a um ano vai acontecer aquilo. É predestinação, Deus já predestinou. Então quando eu falo aqui, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus já determinando isso, que ele ia ser primogênito. Entendeu? Então também falando sobre a onisciência. Que benção, hein? Glória a Deus aí, ó. Os irmãos participando. É muito bom, né? É bom que enriquece aí o estudo bíblico. Certo. Nós paramos agora aqui. Nós lemos agora o versículo-chave, né? Mas agora eu tenho que ler com os irmãos Apocalipse 13, porque é outro versículo assim que vai falar assim profundamente sobre Deus onisciente. Vamos lá em Apocalipse. É um versículo que eu gosto muito assim também de citar. Apocalipse 13, versículo 8. Olha o que diz sobre Deus onisciente. Sobre Deus onisciente. Versículo 8, né? E adorando todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, vou ler de novo. Ó. E adoraram todos os que habitaram sobre a terra. Aqui falando sobre a besta, sobre o diabo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que adoraram. Que no livro do Cordeiro, que não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui fala de Deus onisciente, que ele sabia, ele sabe o passado, sabe o presente e o futuro. Quando a gente lê isso aqui, fala que o Cordeiro ele já foi morto, olha assim, escrito
escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Olha só, o Cordeiro que foi morto, que é Jesus, falando aqui, o Cordeiro da vida, que é Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, dizendo, antes que o mundo foi criado, o Cordeiro já estava predestinado, dizer assim, a ser morto. Deus já viu lá na frente que o homem ia pecar, Deus já viu que lá na frente a gente ia errar, e Deus já viu esse propósito, né, já criado ali, ó, antes da fundação do mundo. Ele já disse que o Cordeiro já foi morto. O Filho foi entregue para nos salvar, foi entregue ali na cruz do Calvário. Então isso fala o quê? Deus onisciente, é Deus que ele sabe o passado, o presente e o futuro, sabe tudo. É algo assim grandioso mesmo. Quando a gente vê esse versículo aqui, então a gente vê que tudo isso, né, que Jesus veio, andou pela terra 3 anos e meio, pregou a salvação, arrependimento, batizou, e aí ele morreu por nós, para nos darmos a oportunidade. E isso tudo já estava escrito antes da fundação do mundo. Então isso o que? Onisciência. Saber o passado, o presente e o futuro. Então lá atrás Deus já sabia o que ia acontecer. Entendeu? Então não tem como uma explicação dessa aqui você não entender o que é Deus onisciente, hein? Porque uns versículos falam assim abertamente o que quer dizer tal palavra, né? Agora vamos só para finalizar, porque nós já estamos chegando no horário. O último tópico é o Deus onipotente. Você que chegou agora, a Bruna chegou agora, Marinês chegou agora, nós estamos falando sobre Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. São palavras até que os irmãos lá no estudo bíblico falaram que tem uma certa dúvida sobre essas palavras, o que quer dizer, e nós estamos adentrando mais profundamente agora em cada uma. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre Deus onipotente. Aí eu preciso que os irmãos abrem lá no livro de Jó, capítulo 5, antes de Salmo. Livro de Jó. Capítulo 5, versículo 9 ao 10. Diz assim. Opa, perdão, não achei não. Pulou aqui, ó. Aqui, agora sim. 5, versículo 9. Aqui, ó. Ele fez coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Aqui falando Deus onipotente. Deus nessa onipotência, né? Aí tem essa palavra aqui, onipotente, onipotência, né? Falando aqui, ó, ele fez coisas tão grandes, tão grandiosas, que se não pode esquadriar, que não pode contar, não pode tentar entender perfeitamente aquilo dali. E tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra. Então aqui, quando eu falo a chuva sobre a terra, é algo grandioso, né? Ele joga água sobre toda a terra com a chuva, falando desse Deus onipotente, né? A onipotência de Deus. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, né? O campo ali, ó, ele é regado com a chuva e ali dá o crescimento, né? Então você vê a semente, ela germina. Tudo isso pelo poder, a grandiosidade de Deus. Então aqui nós já temos uma dimensão do que quer dizer Deus onipotente. Certo? Agora lá em Gênesis capítulo 17. Vamos voltar um pouco. Gênesis capítulo 17. Aí os irmãos vão anotando aí, tá? É bom, muito bom os irmãos anotarem, porque sempre, futuramente, é bom a gente recapitular isso, né? E quando está escrito é mais fácil, né? Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: Sendo, pois, Abraão da idade... Acho que eu errei aqui, peraí. É isso mesmo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou
o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então aqui falando, Deus falando para Abraão, falando, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então quando você vê isso, Deus Todo-Poderoso, quer dizer Deus Onipotente. Falando sobre essa grandeza de Deus ser onipotente, onipotente, né? Onipotência, às vezes você vê, Deus na sua onipotência, o Deus onipotente é a mesma coisa, tá? É a mesma palavra. Então aqui falando, eu sou Deus Todo-Poderoso, falando desse poder. Então quando a gente escuta falando de poder, dessa coisa grandiosa que é Deus, aí a gente entende que está falando sobre Deus onipotente. Certo? Agora ainda em Gênesis aí, capítulo 18, já estamos finalizando, capítulo 14, nós vamos ver outro versículo que fala sobre Deus onipotente. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Falando aqui, falando para Sara que não podia ter filhos, né? E Abraão ali na sua idade avançada, achando que Deus não podia realizar aquilo, que era algo impossível, né? Mas aí Deus chegou e falou para ele, no capítulo 18, versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Falando, né, para Abraão, ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Mas o versículo 1 já fala de tudo. Haveria coisa alguma difícil? Não tem nada. Às vezes a pessoa pode chegar num momento assim que não tem uma fé em Deus e falar, não, isso aqui Deus é impossível Deus consertar, é impossível Deus realizar. Mas aqui no versículo fala, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não tem nada. Então falando de Deus onipotente, não tem nada que ele não possa fazer. Tudo ele pode. Certo? Agora vamos lá. Marca esse versículo aí que é muito importante, hein? Aí se você também tiver um versículo aí falando sobre Deus onipotente, pode mandar aí, dá tempo ainda, hein? A paz, irmã Nice Gomes. Olha só Mateus. Preciso ler com os irmãos Mateus capítulo 19, que também é outro versículo que vai nos ensinar sobre o que é Deus onipotente. Mateus capítulo 19, versículo 26. Diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu vou reler. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O que está falando aqui? Que para os homens pode ser impossível. Esse versículo está falando assim, que para os homens pode ser impossível, para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, quando a gente lê esse versículo, nós temos um entendimento também sobre Deus onipotente, falando que tudo é possível para Deus. Então é dessa grandeza. Então, você vê, não é tão difícil de interpretar essas palavras e de entender o que significa, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa orando, Deus, na tua onipotência, eu clamo pela tua presença aqui, você vai achar bonito agora, viu? Porque agora você está entendendo o que quer dizer a palavra e aí é mais fácil para testificar aquilo, né? Bênção, né? Bom, agora eu preciso ler também agora já para finalizar mesmo, Apocalipse, versículo 22, é o último versículo, tá? E é outra coisa que nós temos que entender também, porque, poxa, se Deus é todo poderoso, é onipotente, por que tal coisa não acontece na minha vida? Aí esse versículo aqui vai falar um pouco sobre isso. Versículo 22, Apocalipse.
versículo 17. Diz assim, ó: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele mais pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aí o que acontece? Aqui fala do livre-arbítrio que Deus deixa para cada um de nós. Quando ele, no versículo 17, diz: o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha. O que ele está dizendo? Venha. Nós temos que ir. Às vezes, pessoas julgam muito a Deus sobre, se Deus é todo poderoso porque tem fome, porque tem doença, porque se ele é tão onipotente, tem essa onipotência, é onipotente, porque não acontece isso aqui, isso ali, essa cura aqui. Então Deus deixa bem claro o seu livre-arbítrio que ele deixou para cada um de nós. Deus, não tem dúvida nenhuma que Deus ele é poderoso, nada é impossível para Deus, tudo é possível. Tá, na palavra está escrito isso, Deus ele é onipotente. Porém, nós temos o livre-arbítrio de se achegar a Ele e ter acesso a tudo que Ele pode fazer em nossas vidas, né? Por isso que às vezes pessoas falam, né, que infelizmente julgam muito sem conhecer profundamente a Deus. Fala, não, eu não vou na igreja não porque olha o que está crescendo no mundo aí. Esse vírus aí, não sei o que. Cadê esse poder? Então não é bem por aí, né? Nós temos que interpretar muito o nosso Deus, de realmente como Ele age, porque nem é assim também no passe de mágica, né, que Ele vai fazer tudo. E não é assim que Ele deseja. Nós vemos em Deus onisciente, diz que antes da fundação do mundo Ele já viu isso, que o homem ia pecar e errar, e nós teríamos que ter um Salvador ali, Ele teria que enviar o Filho. Né? Então tudo isso a gente tem que interpretar e entender. E é isso que nós temos que divulgar também àqueles que não têm o total entendimento sobre a palavra. Nós temos que prosseguir isso daí. Falar, anunciar, né, as palavras do Senhor. Amém, irmãos? Então, finalizamos. Só para resumir. Então, primeira palavra que nós lemos lá, que nós estudamos foi Deus onipresente. A onipresença de Deus, que está em Jeremias 23, 24. Não encho eu os céus e a terra? Quer dizer, todo lugar Ele está. Deus ele é presente em todo lugar, pode ser no céu, na terra. Não tem esconderijo. Isso é Deus onipresente. Deus onisciente. Salmos 44, versículo 21. Deus conhece os segredos do coração. Isso quer dizer Deus onisciente. Ele conhece tudo. O passado, o presente, o futuro. Ele conhece o nosso coração. Entendeu? E Deus onipotente. Finalizamos aqui agora. Que falou, a Deus tudo é possível. Que está em Mateus 19, 26. Então, deu para entender muito bem aí agora o que quer dizer essas três palavrinhas aí, né? O pastor mandou mais uma aqui. Opa! Marcos 4, 41. E aí, Tainá, o que está escrito aí? Jesus acalma a tempestade. Pedro faz a pergunta que mostra a onipotência de Cristo Jesus. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Eita glória! Tá vendo? Isso é o poder, né? Falando de Deus onipotente. Tudo Ele pode, né? Ele tem o poder de tudo. É um Deus onipotente. Amém, irmãos? Agora nós vamos orar. Deus onipotente, não Jesus. Mas é que nem a gente falou no começo, né? Às vezes nós vemos palavras difíceis no meio, às vezes, e a gente não entendemos, às vezes achamos que a pessoa até inventou tal palavra, mas nós temos que interpretar bem, né, tudo para ter realmente o bom entendimento do que aquilo significa e tudo fica mais fácil, né? Amém, irmãos? Então até a próxima aula aí
Se vocês gostaram aí passando aqui, o ruim é que aí vocês não vão querer ver a Bíblia, né? Mas se gostaram aí, manda um curtir e acabou. É isso daí. Ah, Tainá, você vai orar? Não. Não quer orar, não? Ah, bastidores, tá bom. Tainá falou para me orar pelos irmãos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, Pai, da Tua Palavra, tem nos ensinado um pouco mais, que em nome de Jesus, o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu poder, meu Deus, que o Senhor venha moldar o nosso coração, possamos ter cada vez mais o entendimento e buscar com todo o coração Tua presença, Te agradar, e que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, livra-nos de todo mal em nome de Jesus, nos guarda, nos proteja, abençoa a nossa igreja, abençoa todos os irmãos, abençoa a nossa casa, e em nome de Jesus venha com o Teu poder e com a Tua glória sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém. E ó, o café aqui esfriou, viu? Tchau, irmãos. Até mais.